frequentadores do Debateco, o podcast do canal, /blog, /banquinha de jogo do bicho de banda larga, que vai ao ar pontualmente quando eu consigo fazer, quando a vida me permite. Aqui quem fala é seu apresentador Felipe Braga, e vocês sabem que a gente adora arrumar algum trocadilho com a época do ano só para ter uma desculpa para falar de conteúdos temáticos. E nesta edição, por uma brilhante inspiração de um dos nossos bacharéis, vamos comemorar o primeiríssimo mês de agosto liberato. A desculpa oficial para falarmos alguma coisa da vida e da obra de Antônio Augusto Moraes Liberato, o antológico Gugu, que mesmo falecido há alguns anos, deu o que falar por alguns meses neste 2023 por causa do furdunço que vem sendo a briga judicial em cima da sua herança. Assunto que foi momentaneamente soterrado pelo barraco da família da Larissa Manoela, mas Gugu sempre tem um lugar especial quando o assunto é baixaria. Mas nós não vamos falar da briga pela herança, e sim, ainda na pegada do programa anterior sobre os maiores sucessos do Sérgio Malandro, vamos fazer um paradão com os maiores hits do Augusto. E para nos acompanhar na apreciação desse cancioneiro, contamos, é claro, com a participação dos mais diletos embaixadores e bacharéis que vocês já sabem. Então, estão aqui pelo time dos homens, ele, futuro conselheiro sentimental do programa da Sônia Abrão, o autor da ideia do mês de agosto liberato, Leonardo D'Angelo Ferreira. Bem-vindo, Leonardo. Palmas para ele, auditório. Liminha, puxa a plateia. Viva a noite! Pra você ver, eu me inspirei no Gugu, porque diz que o Gugu começou a carreira dele escrevendo quadros pro Silvio Santos, né? Então eu me inspirei, tô seguindo seus passos, e um dia, quem sabe, eu vou ser o maior técnico de ar-condicionado do Brasil. O Leonardo começou assim, quem ouviu o programa número 2 do Debateco tem a mensagem dele, dando uma bela contribuição ao assunto. Conosco também no time dos homens, ele que está estudando para seguir grandes bacharéis do direito que fizeram sucesso no SBT, como Roberto Jefferson e Celso Russomano, Leonardo Mestre Palhares. Bem-vindo, Palhares. Boa noite, Felipe, boa noite, convidado, boa noite, meu xará. Eu fico emocionado porque eu sou simplesmente viciado nos vídeos do Brasil que deu certo sobre o Gugu, sobre o nosso querido diabo loiro da TV brasileira. E é uma emoção muito grande participar de um vídeo sobre esse terrorista dos olhos azuis que infernizava os domingos dos anos 90 e começo de 2000. Pois é, minha gente. E como já levantou a bola o mestre Palhares, nós temos aqui um convidado especialíssimo completando o time dos homens. Ele que vai representar a categoria dos pagodeiros que sempre compareciam no Domingo Legal para comparecer lá na banheira junto com a Luísa Ambiel. Ele que é baixista do grupo de música instrumental brasileira mais capirótica que existe, o Satanic Samba Trio, que apesar do numeral no nome, é o primeiro e único, Munha da Sete. Palmas para ele, auditório. Munha, bem-vindo aqui. Alegria ter você no programa, cara. Boa noite, e já vou entrar com uma curiosidade. Você sabia que o Viva a Noite era, na verdade, um quadro originalmente do programa Silvio Santos? Vocês se lembram disso? Ele só foi estrear como programa mesmo, acho que em 86, 83, não sei. Eu não pesquisei, tô falando isso de cabeça. Então eu já chego dando informação e que pode ser errada. Então é assim que eu começo. Mas é uma boa lembrança, Todo mundo, de verdade, assim, o Viva a Noite já é uma lembrança remota na memória de muitos brasileiros. Como quadro, ainda então é mais remota ainda. Esses primórdios do SBT é pouquíssimo retomado, inclusive até pelo próprio SBT. Para o convidado, para o Munha não ficar preocupado de ter dado informação errada, o tema do programa é sobre um homem que apresentava o chupa-cabra nos domingos. Então... que era um esqueleto de arraia, né? Aquele chupa-cabra lá que eles levaram, na verdade, era uma arraia seca, um cadáver de arraia. Então, em termos de informação errada, não precisamos ficar muito preocupados. Principalmente que alguém que é um exemplo, é um case de fracasso em termos de credibilidade jornalística. Bom, além do PCC.
Nossa, nem se fala. Então, antes de iniciarmos, só um lembrete para o nosso ouvinte que nós estamos em várias redes sociais, não todas, estamos em, claro, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, siga-nos lá, e você pode participar com reclamações, xingamentos, pragas, maldições, pode escrever para a gente em todas essas redes sociais procurando o nosso perfil de Banda Larga, ou pelo e-mail debandalarga@gmail.com, e-mail esse que você também pode usar como chave Pix para mandar um donativo caso você queira contribuir com a nossa conta aqui no Boteco, né? Bom, dando início oficial aqui ao nosso programa sobre o Augusto Liberato, vamos conhecer melhor aqui o nosso convidado. Ele é um seguidor de bastante tempo dos nossos reviews. Ele que foi uma alegria saber que compõe uma banda pra lá de inusitada, criativa, que é bem humorada, de música brasileira, que eu recomendei lá pro Troca Fitas. Procurem o programa do Troca Fitas com ele, que foi muito divertido. Munha, fala mais a respeito aí da iniciativa do que se trata o Satanic Samba Trio e seu trabalho nele. O Satanic Samba Trio é um quinteto, apesar do trio no nome, é um quinteto. Já foi hepteto, já foi sexteto, já foi até quarteto, mas trio jamais será, isso eu lhe garanto. Um quinteto de música instrumental, de MPB, instrumental e experimental, que lida com as franjas dos clichês da música popular brasileira, os ritmos tradicionais brasileiros. Então a gente desconstrói, a gente repensa os clichês, remonta, mistura e acaba criando uma música que beira o insuportável para muita gente. E é isso, basicamente. A gente toca mais no exterior do que no Brasil. A gente é a típica banda instrumental brasileira que não consegue fazer dinheiro aqui, tem que fazer uma turnê internacional por ano, senão morre de fome. E é basicamente isso. E o meu trabalho na banda eu sou o fundador, o líder, o compositor, o arranjador, a pessoa que concebeu o conceito. E tô aqui hoje para falar do Gugu. Veja você. O que a vida do artista não provoca para o artista. Vocês são de Brasília, né? Distrito Federal, sim. Capital do seu país. Mais respeito, por favor. Ah, sim, claro. Não, até aliás, nossa, eu fico me repetindo, acho que isso foi Covid, cara. Munha, existe uma lenda urbana de internet a respeito do Satanic Samba Trio, de que ele foi na encruzilhada à meia-noite fazer acordo com o capeta para aprender a tocar cavaco. E a minha pergunta, Munha, existe encruzilhada em Brasília? Cara, por incrível que pareça, existe. Assim, são raras, né? Pelo menos no plano piloto, elas são raras. Mas nas cidades satélites, que é aqui dentro ainda do terreno do Distrito Federal, mas não pelo que as pessoas de outros lugares do Brasil conhecem como Brasília, tem bastante, né? Inclusive é onde o pessoal aqui do Candomblé, do Umbanda, etc., faz os trabalhos, né? São nesses pontos aqui. Mas eu vou ter que desmentir essa lenda urbana, porque, assim, cara, tem dois membros da banda que sabem tocar cavaco, e os dois aprenderam na Escola de Música de Brasília e na UNB, na Universidade de Brasília. Então, assim, não dá nem pra tocar pra frente essa lenda urbana. Infelizmente, assim, seria muito mais legal. Bom, então mais uma lenda urbana desmontada aqui por informação de qualidade em primeira mão. E enquanto a gente conversava aqui, chegou o último membro do time dos homens. Ele que é modelo, ator, apresentador, vencedor de reality show e jurado de programa de calouros, sempre fazendo o tipo Pedro de Lara / Regis Tadeu, Thiago Xavier, o poderoso chofer. Palmas para ele, auditório! Bravo! Obrigado. Grazie. Eu só queria dizer uma coisa, passar um conselho aqui para quem estiver nos ouvindo aqui, para vocês também. Jamais perguntem para uma criança pequena, para um bebê, o que é Golden Shower, porque ele costuma responder na prática. Nunca façam isso. Por isso que eu demorei para chegar aqui. Eu demorei justamente porque eu fui inventar de fazer essa pergunta para a Bonaninha, para minha filha, e ela respondeu à altura. É assim que o feminismo começa. Eu fui inventar de colocar um template da Barbie pra fazer chamada de áudio lá com a mãe dela, com a madrinha dela. Agora ela tá com isso, tá mijando no pai, mordendo o pai, tacando coisa. É assim que começa. Não é mais chumbo no pedágio não, né?
Não, agora é brinquedo no coco. Brinquedo no coco, boneco da Mônica. Ela tá certa, né? É isso aí, século XXI, bicho. É isso. Você tá quase o Babysauro, cara. Desculpa. Bem assim, só falta a frigideira. Então, nominalmente, vamos dizer que a filhinha do chofer compõe o time das mulheres, porque não tem nenhuma mulher presente, então o time das mulheres é a pequenina Eloá, a nossa afilhada do coração. Então vamos começar aqui nossa apreciação sobre o mês de agosto liberato. Vai ser no mesmo esquema lá que a gente fez o do Maiolandro, toca a música, conversa a respeito da música, pontua com alguma informação. E vamos começar já falando só umas informações aqui bem rápidas a respeito do próprio Augusto, que eu aqui puxei, a fonte foi o Wikipédia, minha gente. Então a coisa pode muito bem ser desmentida. E sobre as músicas eu acabei pegando lá do Discogs, fora cruzando outras informações. Vamos lá. Sobre o Augusto, ele ainda adolescente trabalhou na produção do Domingo no Parque do Silvio, isso lá nos anos 70, e foi nessa época que ele começou a escrever as famosas cartas com sugestões de mudanças nos programas do Silvio, que foi o que chamou a atenção do Cenoura. Pelo menos essa informação aí na Wikipédia me abriu os olhos, porque ele não era tão telespectador assim, ele era um cara que estava um pouco lá dentro, muito embora ele talvez estivesse meio longe do campo de visão do Silvio, né? Então, mas ele conseguiu galgar a sua posição com esse tipo de sugestão já mais internamente. Ele estreou no SBT em 1981, apresentando a versão paulista da sessão premiada, porque havia uma outra sessão premiada carioca, que era produzida pela TVS, que foi o embrião do SBT, e aí ficava só como carioca lá no Rio de Janeiro. Em 1982 estreou o Viva a Noite, que o Munha tinha mencionado lá no início como um quadro no programa Silvio Santos. Era isso mesmo, Munha? Que eu me lembro era isso, né? Mas, porra, eu tive Covid nesse meio tempo, eu posso ter me lembrado tudo errado, mas era isso. É que o Viva a Noite depois, quando virou programa, foi para sábado à noite, então o Viva a Noite, o programa Silvio Santos sempre era de domingo, então fica esse mistério no ar, né, minha gente? Fica esse mistério no ar. E aí, quando ele estreou no Viva a Noite em 82, ele durante um tempo continuou dirigindo o Domingo no Parque, que era do Silvio, e a edição da Semana do Presidente. Toca os acordes aí, Bom, aí depois de estrear no Viva a Noite, não muito tempo depois, logo no ano seguinte, em 1983, ele lançou o seu primeiro single pela Copacabana, e que no lado B tinha a música Vamos Sonhar, e no lado A tinha esta música aqui que vamos tocar um pouquinho para apreciar, comentar logo em seguida. Não vamos tocar tudo não, mas vamos lá. Docinho, docinho, ai, ai, ai. 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 Docinho de coco, de marmelo, de maçã. Vem cá, eu quero te abraçar. Da minha mão você não escapa. vem pra cá. Eu quero te beijar. Docinho, docinho, ai, ai, ai. 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 Docinho de creme, de morango, de melão. Vem cá, Eu quero te abraçar. Da minha mão você não escapa. vem pra cá. Eu quero te beijar. Docinho, docinho, ai, ai, ai. 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 Docinho, meu amor é todo seu. O seu coraçãozinho eu quero derreter. Não liga pra essa gente faladeira. Senta aqui no meu colinho, só de brincadeira. Docinho, docinho, ai, ai, ai. 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 Docinho de coco, de marmelo, de maçã. Vem cá, Eu quero te abraçar. Da minha mão
você não escapa. Vem pra cá, Eu quero te beijar. docinho, docinho. Ai, 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 docinho, docinho. Ai, 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 docinho, docinho. Ai, ai, ai. Bom, e aí vai continuando com um refrão até o final que não vai demorar muito para terminar. Essa faixa teve produção do lendário Mr. Sun, que foi responsável pela Gretchen, Lady Zu, e em 1984 também entrou para a trilha sonora no disco da trilha sonora da novela X-Pita. A novela infantil, trilha sonora supostamente também infantil. E aí tem o docinho, docinho, senta no meu colo só de brincadeira. X-Pita era o lanche favorito do Maluf. Cara, eu nunca achei que eu diria isso, mas o Gugu no começo da carreira, esse primeiro single, é incrível como ele tá cantando mal aí. Não que ele cantasse bem depois, lógico que ele tenha melhorado muito, mas alguma melhora ele teve, pelo menos na impostação da voz. Ele conseguiu galgar algum processo ali no final da carreira já, né? Nos anos 90, né? Que talvez, eu acho que o último registro mesmo de música dele foi nos anos 90, né? Não sei, enfim. Mas nesse começo, nossa, cara, tá muito ruim. Tipo, ele tá tentando cantar, na verdade, esse é o problema. Quando ele, mais pra frente, quando ele recita, né? É engraçado isso, quando ele fala mais do que canta, ele só coloca uma cadência rítmica, fica melhor até. Puta, tá, é horrível esse vocal aí, tá muito ruim, cara. Que isso. É que aí vocês veem que falta faz o autotune. Vocês reclamam tanto hoje em dia, mas poderia salvar o Gugu nessa época. Pela entonação dele, parece até que ele tá segurando a risada, não sei dizer, tá um negócio muito esquisito. Cara, sabe o que eu acho que é? É, por incrível que pareça, a voz dele tá mais alta que a música, no sentido de a afinação da voz dele tá acima da música. Era pra ele estar cantando um pouco abaixo na tonalidade. Aí, por causa disso, você fica com um som um pouco mais esganiçado, às vezes parece que você tá prestes a rir, porque você tá forçando sua respiração, sabe? Era pra terem feito a música um tom e meio acima, sabe? Tipo, então ele ficou muito disparado na frente em termos de afinação da música. Horrível, né? Assim, já fazendo juízo de valor, feio demais. Pegando esse gancho, o Munha como músico tem esse background aí para poder dar esse olhar sobre tom, gravação ou até mesmo mixagem. Eu ouvindo pelo lado meio locução, né, do coisa, realmente esse negócio de que ele tá segurando o riso faz muito sentido, porque uma coisa é eu falar com, assim, a boca completamente escancarada, como eu tô falando agora, e como eu cantaria se eu fosse cantar o meu primeiro single, ou se eu tô falando assim, porque eu tô envergonhado de alguma forma, é como eu estaria se eu tivesse segurando o riso, né? Então, realmente, esse começo de carreira cantante do Gugu foi vergonha alheia em muitos sentidos, mas isso é incrível da personalidade dele. Digamos, não ter esse medo de ridículo, né? Apesar de... isso. Né, E o que vocês acham da letra, hein? Safada, né? Eu tenho algumas colocações boas sobre isso. Manda ver. Lá vem. Da minha mão você não escapa. Vem cá, eu quero te beijar. É aquilo que ficou conhecido na internet anos mais tarde como: você pode fugir dos meus beijos, mas não das minhas punhetas. Eu lembro que em 2011, 2012, quando o meme do Jailson Mendes se popularizou, eles pegavam trechos do vídeo e sempre inseriam os trechos do vídeo do Jailson Mendes em alguma música. Esse docinho, docinho, ai, 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 iria gerar uma chuva de memes com os berros do Jailson Mendes. Em cima. Cara, como delícia, delícia. Eu não sei como é que não fizeram, cara. Teve uma vez eu vi uma edição que fizeram do Jingle Bells com os gritos do Jailson e ficou maravilhosa. Eu nunca mais achei. Isso daí, gente, atenção zoeiros de internet, vocês estão dormindo no ponto. Vocês acharam Ou os então arranjos... usar a inteligência artificial para colocar o Jailson cantando a música. O pessoal pegar voz dos outros com inteligência artificial e botar para cantar as músicas. Tem essa também. Eu ainda não vi fazerem com o Gugu ainda. Tipo, nem colocar a voz do Gugu para cantar
outras músicas, nem colocar outras vozes para cantar as canções do Gugu. Isso que eu tô estranhando até. E bacharéis, o que vocês acharam a respeito dos arranjos? Em contraste com a voz do Gugu, os arranjos super legais, pelo menos eu curti pra caramba. Acho que nesse começo de carreira, cara, ele ainda estava tentando mimetizar um pouco aquela coisa das marchinhas de carnaval, né? Então é bem interessante, muito sopro, né? É arranjo de big band, né? De orquestra. É interessante, cara. É bem melhor do que a performance vocal dele, né? Eu achei até curioso quando eu tava ouvindo essa música. Tem uns tons que me lembram muito Conga Conga da Gretchen, né? Mais cedo o Felipe falou que foi o mesmo produtor. Aí fez sentido pra mim, porque esse negócio meio latino, de fazer essas batidas, esse tremelique com a língua, me lembrou muito o que é usado no Conga Conga. Bom, não tô bem por dentro, assim, de cabeça a respeito de tendências do pop brega da época, mas o Mr. Sam, argentino de nascimento, ele devia empreender muito, assim, esse lado latino aí nas coisas dele. Apesar de que já tinha essa imagem, né, mesmo tudo latino ser muito sensual, muito quente e tal, então puxar aí o Gugu pra algo transante, né, sempre. Fora que essa música também, ela foi ressuscitada umas 2 vezes nos últimos tempos. Uma quando o Pânico começou a imitar o Gugu, né, o Vinícius lá começou a imitar o Gugu, usava essa música de fundo às vezes, e pro Dória também, o negócio do calcinha apertada é no ritmo dessa música do Gugu, Docinho, Docinho. O pessoal bolsonarista ressuscitou essa música do Gugu pra fazer a paródia com o Dória, né? Do calça apertada lá. Aquilo foi muito engraçado, cara. O pior que foi, eu tenho que dar o braço a torcer nessa, que essa foi uma coisa que os caras fizeram que ainda eu relevo ainda. Foi essa do Dória, do calcinha apertada. Cai, calcinha apertada. Cai, calcinha apertada. Cai, calcinha apertada. Cai, calcinha apertada. Falou que era Bolsonaro. Mentira, um baita frescalhado. João Agripino faliu São Paulo. Sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada. E era um protesto que, se não me engano, estava presente Paulo Cogos, não era? Tava. Ele falou num vídeo dele que ele tava nessa daí. Depois ele se desculpou, né? Gravou o vídeo se desculpando. E aí o pequeno garoto de 37 anos, Paulo Cogos. Bom, falando assim de adultos infantilizados, vamos seguir pro próximo vídeo do Gugu, que esse também saiu pela Copacabana, foi no ano seguinte ao lançamento do single que acabamos de ouvir. Então este aqui lançado em 1984, que no lado B tem Bugalu Dadá, e no lado A tem este que eu vou tocar e falar as curiosidades depois. Por quê? Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, 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 tchu. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Tchu, 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 tchu. Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho remexer. Tchu, 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 tchu. Joelhinho vai dobrar, 2 saltinhos só pra ver. Vamos voar. É dia de festa, dança sem parar. E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, 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 tchu. No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver. Tchu, 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 tchu. Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho remexer. Tchu, 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 tchu. Joelhinho vai dobrar, 2 saltinhos só pra ver. Vamos voar. É dia de festa. Bom, vai ser voltando essa letra durante 3 minutos. Essa música, ela, curiosamente, não foi a primeira gravação dela no Brasil com o Gugu. A música teve no primeiríssimo álbum da Turma do Balão Mágico, o álbum de 1982, até o álbum que tem a Galinha Magricela, um grande hit, e foi ainda quando não tinha o Jairzinho no elenco do grupo. O Baile dos Passarinhos, as crianças do Balão Mágico só cantam o refrão, o resto, quem canta é a Jane Duboc,
Tem até o clipe que o programa da Globo do Balão Mágico fez na internet, é bem gracioso. Devia ser um programa que eu tenho muita curiosidade de ver algumas edições, porque pelo que se viu lá no documentário do Balão Mágico, parecia ser bem maluco, ser bem inventivo, ser um negócio muito diferente do que a gente conheceu como programa infantil das manhãs da Globo que vieram com a Xuxa, que era programa de auditório infantil, diferente aí do que devia ser aquele conceito de antigamente que ainda bebia de Vila Sésamo e tal. Mas aqui algumas curiosidades mais. Ela é uma versão escrita pelo genial Edgar Poças, que é o compositor oficial do Balão Mágico, para a música Der Entertanz, a dança do pato em alemão, melodia composta pelo acordeonista suíço Werner Thomas em 1957, que apresentava a música em restaurantes, hotéis, isso lá nos anos 50, 60, e numa apresentação ele chegou a ser ouvido pelo produtor musical belga Louis von Riemenant, que acrescentou letra à melodia e lançou a música comercialmente nos anos 70, sem sucesso, só vindo a ter sucesso nos anos 80 com uma penca de versões em um monte de idiomas. E no encarte do single aí do Gugu, tem um tutorial da dança do passarinho com um desenho do Gugu mostrando cada passo no que talvez possa ser considerada a primeira encarnação em HQ do Augusto. Então, a gente conhecia 2 encarnações em HQ do Gugu, temos uma terceira aqui no encarte do single. A música esteve em mais um single do Gugu, no lado B do que foi lançado em 85, mas numa versão mais carnaval. Eu posso até colocar aqui para satisfazer a nossa curiosidade. E no lado A tem A Prima, que é uma brincadeira que ele faz até com o Não Se Reprima do Menudo. E essa música do Baile dos Passarinhos, ela também chegou a integrar o primeiro LP do Gugu, Viva a Música, que a gente vai falar mais adiante. E vamos colocar a outra versão aqui do Baile dos Passarinhos, para vocês verem que era meio diferente. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, 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 tchu. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Tchu, 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 tchu. Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho remexer. Tchu, 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 tchu. Joelhinho vai dobrar, 2 saltinhos só pra ver. Vamos voar, é dia de festa, dança sem parar. E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar. Bem diferente até, bem diferente, outra pegada. O vocal dessa versão, ela tá mais parecida com a do Docinho Docinho. Ela tá mais recitada, o timbre tá mais parecido. Essa versão nunca foi, executada nos programas, não é? Porque ele tocava muito a outra. Eu não me lembro desse frevo, né? Isso é tipo um frevo, não. A oficial, eu me lembro, assisti muito Viva a Noite nos anos 80, início dos 90, martelava muito a dança do passarinho, aquela outra lá. Essa daí, de verdade, eu preferia essa, cara, muito mais legal. Essa tem um instrumental mais legal, né? Mas o vocal é que nem ele falou, cara. Nossa senhora, feio demais também. Eu só tenho uma coisa a dizer. O Gugu quis enganar, o PCC quis forjar e ferrou o SBT. Tchu, 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 tchu. Essa letra é melhor, hein? Gostei. É bem melhor. Ele falou da Atena, vou executar. E deu uma merda. Na Hebe vou chorar. E não vai sobrar, Gugu, nenhum programa pra apresentar. Aí você forçou a métrica, hein? Forçou a métrica aí. Pra caralho. Aí foi meio Edinaldo Pereira fazendo... Eu me lembrei de uma curiosidade, talvez vocês venham a se lembrar também. Quando saiu o filme do Jimmy Neutron, aquele primeirão do começo dos anos 2000, tem uma cena que eles estão lá no planeta alienígena, daqueles aliens meio galinha, eles fazem uma dança, é a dança do passarinho, com a música da dança do passarinho, né? São os adultos do desenho do Jimmy Neutron controlados pelos alienígenas.
E na ocasião que isso aconteceu, o Gugu parou, fez uma reportagem. Não, eles fizeram uma homenagem pro Gugu no filme. Essa aqui é a música do Gugu. E eventualmente, quando o filme saiu do cinema e ia passar geralmente na tela de sucessos, toda vez os caras martelavam: Jimmy Neutron, o filme que tem a dança do Gugu. E o Jimmy Neutron lembra um pouco o Gugu fisicamente, por causa do tamanho da cabeça, assim, ele tem a cabeça do tamanho da do Augusto. Cara, mas me expliquem aqui, vocês nobres bacharéis, diplomatas, deputados, senadores e etc. Por que o Gugu fazia música pra criança, cara? Tipo, o programa dele não era pra criança, certo? Pelo menos o Viva a Noite não era. Não era nem horário de criança acordada. Por que, cara? Por que ele resolveu investir nesse filão? E tocava as músicas durante o programa, era uma parada meio infantilizada no programa dele. Cara, que bagunça. Qual era o intento dele? É a mesma equivalência da Xuxa cantando música infantil casteta pra fora, tá ligado? Que isso, não, mas isso... Na isso época o pessoal não fazia muita diferenciação, a bem da verdade, assim, eu acho, pelo menos assim, eu tô baseando por lembrança, não tô me fiando por leitura, eu acho que até os anos 90, às vezes os anos 90 ainda teve um pouco disso, o pessoal não se preocupava muito com o que era conteúdo pra criança e conteúdo pra adulto especificamente, sobretudo na década de 80, porque assim, pelo menos aqui no Brasil, o ECA só foi surgir lá para 1990. Então, até o surgimento do ECA, o negócio era muito bagunçado com relação a tudo envolvendo criança, incluindo programação de TV. Não tinha muito essa preocupação de faixa etária, essas coisas. Ainda tinha um pouquinho ainda de coisa por conta da censura, que foi até 89. Mas já censura nessa época já estava bem desmoralizada, vamos dizer assim. Então, assim, a explicação que eu tenho é essa. Foi a partir dos anos 2000, quando começou aquela campanha lá de quem financia baixaria contra a cidadania e tudo mais, que começou a se pensar um pouco mais em programação específica para criança, em classificação etária, essas coisas do tipo. Mas até aí era meio território livre, um pouco assim, vamos dizer. Na verdade, tem várias nuances essa conversa, não dá para explicar hoje, mas o sentimento que eu tenho era esse, que não tinha muito esse território definido, essa fronteira delimitada na época. Eu me pergunto por um viés até mercadológico, saca? Se era mesmo o mercado mais interessante para o Gugu como instituição, tipo, atacar, sabe? Talvez não. Eu não consigo entender de onde veio essa decisão, sabe? De tipo, não, vamos fazer música, o programa é uma coisa, as músicas são outras, sabe? Tipo, fazer essa bifurcação de público aí, eu acho mega esquisito, saca? Não sei. A música, ela não tinha... Eles não gravaram com intenção de ser uma coisa infantil, embora, né... Uma música sobre passarinho dançando pressupõe que seja infantil, mas eu acho que é o mesmo caso de Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, se for parar a pensar, não era pra ser uma banda com apelo infantil, mas tinha. Acho que com o passarinho foi a mesma coisa. Eles gravaram, ainda que eles tenham gravado, né, com esse tom mais brincalhão e tal, não, eles não gravaram com as crianças em mente, mas acabou chamando a atenção da criança, porque, enfim, criança... Ela quer ouvir coisa que não é para a idade dela. Tem essa também. Tem. Eu tenho uma coisa assim, uma vez, uma conversa que eu tive com o Palhares muito tempo atrás, quando num sebo de Caraguatatuba, eu descobri, até tá aqui comigo, eu pretendo fazer uma análise sobre isso, uma HQ do Nércio da Capitinga. E a HQ... Vai ter, um dia vai vir aqui no canal, deixa vir aqui o momento certo. E a HQ é bastante infantil, mas muito, cara, bastante infantilizado, infantil, enfim. Sendo que eu não tô bem certo se na mesma época da HQ, o último quadro com o personagem Nércio da Capitinga era praticamente uma pornochanchada, que era ele e a Santinha. Que o Gavião ficava de olho na mulher dele e tal, e era uma moça que até esqueci o nome, ela posou pra Playboy, ela sempre vinha com roupinha curta. Tal, e quando vai ter um transmídia do Nércio da Capitinga é uma coisa infantil.
E eu mostrei essa HQ aí, só a capa pro Palhares, e aí a gente conversando, o Palhares fez uma reflexão, uma provocação muito interessante, que é incrível como no Brasil a pornochanchada tá sempre fazendo fronteira com o infantil. Trapalhões era muito próximo de uma pornochanchada, e o Gugu, vamos dizer assim, quanto à Dança do Passarinho, tinha sido previamente gravada por um grupo infantil mesmo. Agora o Docinho Docinho realmente tem essa coisa que é infantilizada na letra e tal, mas com uma brincadeira de dois amantes, duas pessoas paquerando, que fica até bastante maldosa, enfim. Mas realmente cai nisso que o Munha observou, cai na provocação do Palhares. Eu não vou saber bem dar uma explicação, mas quanto assim, as crianças ficarem expostas ao programa, ficavam, porque nos anos 80 era uma época que ainda havia só uma televisão em casa, era muito comum. Então a criança tinha que assistir o que os pais assistiam. Nisso foi que, por exemplo, o Sérgio Malandro virou popular entre as crianças, porque até então ele estava no Povo na TV, jurado do Show de Calouros, e a criançada era obrigada a assistir aquilo. Agora, na cabeça do brasileiro, na cultura brasileira, como uma coisa fica meio imiscuída com a outra, e isso entra a Xuxa começando o show da Xuxa, até mesmo o Clube da Criança meio sexualizada, isso tá pra NASA deixar essa porcaria sem futuro de pesquisa espacial e vir abordar antropologia, sociologia para descobrir essas tranqueiras aí da cabeça do brasileiro. E complementando o que você falou, Felipe, é meio que uma coisa que o Faustão muito falava, de que apresentador brasileiro naquela época tinha que fazer um programa meio supermercado, né? Tinha que ter coisa para criança, coisa para adolescente, coisa para adulto. O que eu vou falar não é bem certo pro Viva a Noite, que o Viva a Noite era sábado à noite. Mas o domingo legal mesmo, que começava à tarde e ia até o começo da noite, tinha que incluir praticamente um misturadão de tudo que servisse tanto para agradar as crianças talvez com um pouco o táxi do Gugu, com o Meu Pintinho Amarelinho, dá até a banheira do Gugu também. Então por isso que tem esse conflito de tanto de... A própria imagem do Gugu mesmo, de parecer uma criatura angelical, mas ele fazia as barbaridades que ele fazia enquanto apresentador, parte também desse clima totalmente contraditório, né, de fazer conteúdo para todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo e gerar essas contradições de conteúdo sexualizado convivendo com conteúdo infantil. Tem um vídeo que de vez em quando rola aí pelas redes, um programa de sábado à noite que tinha no SBT, acho que era com o Gugu, não lembro qual que era. É um que vinha acho que depois da praça. Sabadão. No vídeo tem a Eliana cantando e dançando com um grupo de crianças, a música do Pokémon. Enquanto isso, os caras estão filmando as mulheres lá do chuveiro, vestida de oncinha. Então, tipo, até os anos 2000, esse erótico infantil se misturava e, se eu não muito me engano, tinha até um episódio dos Simpsons que eles zoavam isso. Porque esses programas eventualmente foram exportados. Os caras lá tiveram contato com isso, eles estavam zoando sobre os programas infantis brasileiros. Era quase uma casa de strip, tá ligado? O Danny Boy cantando com o pai de comadre, com a garota do chuveiro. Nossa! É um clássico também da internet brasileira. Não, o Danny Boy tem um vídeo, acho que até é que o Munha não viu, porque ele não, eu acabei não mandando pra ele. Tem um vídeo que os demais da mesa já viram, que tá no canal do próprio Danny Boy. Danny Boy agora é adulto e metido a música. Ele tem um canal no YouTube que tem um vídeo dele, criança, na banheira do Gugu com a Solange Gomes. Na verdade, não era banheira oficial, era uma banheira montada lá no programa livre do Serginho Groisman. E tá lá o nosso amigo Danny Boy, imberbe ainda, em puber, com a Solange Gomes. Tá certo que ela meio que trata ele como filho, né? O filho fazendo traquinagem na banheira. Mas, assim, é muito esquisito. É esquisito. O Gugu também tem o Amor Estranho, o Amor, que lhe pertence. É, verdade, tem. Não, aí tem muito. Aí a capivara é grande. A capivara aí é grande. Bom, é engraçado, eu tava me perguntando esses dias o que tinha sido feito do Danny Boy. Ainda bem que ele virou músico, né? Eu tava achando que, sei lá, foi eleito pelo PL, vereador em algum lugar aí do Ou pior, os pais dele tomando a grana dele.
Eita, que timing, né? Com isso a gente também agrega aqui que aqui o canal a gente considera que uma das pessoas que tiveram a infância guri mais feliz do mundo tenha sido o Fabrício de Cavalcante, brincando e com as músicas da pornochanchada no set de filmagem do pai dele, mas o Danny Boy também foi bem, talvez, né, podemos supor, quem sabe, se não rolou outros tipos de abusos psicológicos nele, a exemplo do que aconteceu com a galera do Balão Mágico, hein? Minha gente, eu só gostaria de colocar como curiosidade o lado A desse single que tem o Baile dos Passarinhos em versão frevo, que é o A Prima do Gugu, que é só uma curiosidade, porque é tão pouco lembrada e dialoga com algo que teve muita participação do Gugu, que foi a temporada do Menudo no Brasil. Não se reprima, eu já beijei a sua prima. Não se reprima, não se reprima, eu já beijei a sua prima. Eu não sei se vou ou se fico, eu não sei se fico ou se vou. Eu só sei que foi em Porto Rico que tudo começou. Eu beijei a sua prima me beijou. 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 Não se reprima, não se reprima, eu já beijei a sua prima. Não se reprima, não se reprima, eu já beijei a sua prima. Eu não sei se vou ou se fico, eu não sei se fico ou se vou. Eu só sei que foi em Porto Rico que tudo começou. Eu beijei a sua prima me beijou. Eu beijei a sua prima me beijou. Eu beijei. Rapaz, como era bom, mais esse single de 1985 de carnaval, saldo geral bem transante. Bem transante. Eu acho muito engraçado a outra dicotomia do Gugu, que na aparência ele era tipo todo engomadinho, usava terno, cabelo repartido. Só que nas músicas ele era um precursor do Mr. Catra, tá ligado? Peguei a sua prima, vem sentar no meu colo, vou te beijar, põe fio dental. Isso dá mais aquele ar de criança demônio, tá ligado? E realmente nos anos 80, até começo nos... Depois essa coisa foi muito esquecida, mas esse ar de que o Gugu é o genro que toda mamãe gostaria de ter, esse ar dele engomadinho, polido, ainda que bem-humorado e tal, e esse contraste sensacional, tão tropicalista de ser transante, que depois, quando foi revelado algumas coisas após a morte dele, ele realmente tinha uma vida de alcova bastante movimentada. Claro que ainda tá em especulação, né? Enfim, muito diz que diz, mas caramba, será que ele ficava muito no gogó com essas músicas? Enfim. Falar que o Gugu fazia igual naquele quadro dele, né? Ele tampava o olho, colocava a mão no escuro e via que bicho que tinha lá dentro. É o Dark Room do Gugu. O novo brinquedo, Dark Room do Gugu. Glory Hole. O Glory Hole do Gugu. Aliás, foi numa dessas que ele inventou o Upa-Upa do Gugu. Foi nessa também a toca do Gugu, né? A toca Em homenagem ao Gugu, nesse boteco só se serve batida de coco. Tá que pariu. Galera inspiradíssima. Pô, Munha, você pegou o ônibus de Brasília até aqui, cara, não repara não, tá? Mas, enfim, quando já tá subindo as doses de conhaque presidente, dá nisso. Dada a banca, já esperava. Vamos seguir aqui com mais um hit, esse do terceiro single do Gugu. Aliás, eu acho que eu já perdi a conta, porque esse terceiro single que eu vou falar agora saiu em 85, sendo que esse outro que eu falei agora há pouco também saiu em 85, esse de carnaval. Bom, esse terceiro single que eu vou falar agora foi lançado pela RGE, em 1985, no lado B. Ele tem Marcha da Bicharada e no lado A tem este clássico aqui.
estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Monique, estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Socorro, socorro, não faz assim, senão eu morro. Se você botar a saia, não vai nadar na minha praia. Ha, 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 a onda vai pegar. Ha, 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 a onda vai pegar. Tira, tira, tira o fio dental. Tira, tira, tira o fio dental. Monique, estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Monique, estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Socorro, socorro, não faz assim, senão eu morro. E assim vai mais uma marchinha de cornoval, não, marchinha de carnaval. Cornoval é um nome. Tem saído algumas coisas meio que na dislexia da Covid, muito interessantes, de muito inspiradas. Mas aquela coisa de carnaval, repetitiva, tal, vai pra frente e transante como sempre. Nem tanto. Nem tão transante, porque vocês estão interpretando essa letra de modo errôneo. Porque qual que é o nome da música? Fio dental. Só que antes do Gugu começar a carreira dele, ele fez 1 ano de faculdade de odontologia. Na verdade, hein? Além de tudo, o Gugu foi uma das primeiras loiro-odonto do Brasil. Você vê que legal. Vale uma menção também pra capa ainda desse single, não vale não? Vale. Os caras querendo imprimir uma macheza no Gugu assim. Parecia que ele é o maior tarado do rolê. Quase um personagem da Praça Nossa. Thiago, quem que é mesmo a musa da capa desse single? Mariette, que foi assistente de palco do Gugu nessa época. Depois ela foi trabalhar em programa de humor, né? Fazendo tipo da gostosa dos programas de humor, né? Fez Trapalhões, fez Praça Nossa. Ela fez a Dona Dadá, depois saiu lá a menina lá, Alice de Carli. E foi noiva, parece, não lembro se chegou a ser noiva, mas foi namorada do Gugu um tempo. Quer dizer, oficialmente foi namorada do Gugu, não sei o quanto esse namoro foi real ou foi encenação, porque ela também foi namorada. Aí já, passado muito tempo, ela já, Balzaca, ela foi namorada de Walter Mercado lá na América Central, onde ela tá. Na América Central não, ela tá morando em Miami, parece. Ela foi namorada de Walter Mercado, antes do Walter bater as botas. Aí também, não sei até onde foi esse namoro, quanto foi encenação ou não, mas eu sei que ela tem esses dois no currículo dela, Gugu e Walter Mercado. Que plantel, hein? Cara, porra, tá de parabéns, a galeria dela aí. É dos loiros que ela gosta mais. Uma reclamação aqui que no documentário da Netflix sobre o Walter Mercado não tem a Mariette, cara. Então não vale a pena. Não vale, cara. Isso é uma desconsideração danada. Essa música, tanto essa Fio Dental quanto a do lado B, Marcha da Bicharada, são de autoria do Gugu, junto com João Roberto Kelly, que é um famoso pianista, compositor e produtor musical, junto com Roberto Manzoni, o Poderoso Magrão, de quem o Thiago tirou a verdadeira inspiração para fazer o Poderoso Chopin. Sim, com certeza. Não é do Scorsese, caralho, olha o Covid fazendo merda. Não, mas o Coppola inspirou o Scorsese, né? Tanto é que o Scorsese depois foi fazer Os Bons Companheiros, que pode ser um filme sobre, sei lá, Gugu e Marcelo Augusto, ou então Gugu e o pessoal do Polegar, Os Bons Companheiros, não sei, né? Mas minha inspiração grande é ser o Roberto Manzoni, que teve esse programa na Gazeta, né? Depois que ele saiu lá do programa do Gugu, ele foi fazer o Poderoso Magrão na Gazeta. E o programa era um grande comercial de refrigerante Dolly. Como muitos programas na Gazeta, inclusive. Bom, e aí, última curiosidade que não é nem sobre o Fio Dental, é sobre a música do lado B, Marcha da Bicharada. Merece destaque por ser mais uma marchinha de carnaval com piada homofóbica, sendo que anos depois, isso aí é uma piada homofóbica que dialoga com um fato recente aí da briga pela herança do Gugu, que foi revelada a carta da esposa dele quando ela jogou no Google "O Gugu é gay",
o que faz esse single ser uma espécie de atestado de heterossexualidade do Augusto, pois no lado A ele fica tarado num fio dental e no lado B esculhamba a galera da diversidade. Se eu não me engano, o Gugu assina como coautor dessa música, não é? Sim, sim. Culpa dele também, então é isso mesmo. Na verdade a gente não tem certeza como operam essas coisas de autoria mesmo, crédito em selo do vinil. Às vezes o cara, sei lá, ele exige que o nome dele esteja lá na assinatura e não fez nada, né? Às vezes ele contribui com a letra, né? Tira alguma coisa, coloca uma frase a mais, uma a menos, um caco, né? Alguma coisa assim, aí eles são obrigados a dar uma porcentagem. Pode ser isso também. Pode ser simplesmente, o disco é meu, vamos colocar aqui. Sim. Às vezes é contratual, né? Às vezes pode ser contratual também, que qualquer música que for sob o nome dele de artista tem que ter o nome dele na lista de compositores, mesmo que ele não participe. Você como músico chegou a participar de alguma coisa feita mais ou menos assim por encomenda? Eu faço trilha sonora, né? Fiz várias trilhas sonoras para cinema, teatro, sim, então eu faço, né? Assim, eu não faço letra, mas eu faço as músicas das trilhas sonoras originais, inclusive já recebi prêmios, etc. Então, sim, eu lido com essas encomendas. Porra, mano, conta um pouquinho mais aí de algumas obras que tem lá sua digital na trilha sonora. Também tô curioso, hein? Também tô curioso. Deixa eu pensar, de filme eu fiz um longa recentemente que se chama, quer dizer, sei lá, 2018, que se chama Ainda Temos a Imensidão da Noite. Eu inclusive faço uma participação, uma ponta nesse filme também, vale procurar. Recentemente, esse ano, O Vazio da Tarde de Domingo, outro longa-metragem do Gustavo Guimarães. Fiz também o Inventário de Imagens Perdidas, outro longa. Fiz vários curtas, fiz peça de teatro, ganhei prêmio Sesc com uma peça chamada Tecendo Volúpias. E estou fazendo, assim, eu nem posso falar o nome no momento, eu falo em off aí para vocês depois, mas estou fazendo trilha sonora para uma série também. Eu acho que a coisa mais célebre, mais notória que eu poderia associar meu nome é algo que eu também não posso mencionar agora porque eu neguei. Eu recusei fazer e agora, nesse exato momento, está fazendo bastante sucesso. Então, pelo menos na minha lista de arrependimentos, ela está lá em primeiro lugar. Tô fazendo música por encomenda o tempo todo. Não é uma coisa completamente estranha para mim. É a música tema do Pai de Família. Pô, quem dera. Quem dera. Mas, ô Munha, esses longas, eles estão disponíveis em alguma plataforma? Porque, assim, às vezes a gente não... Quer dizer, tá disponível, imagino que esteja, mas em qual plataforma? Ixi, aí tu me pegou, o Ainda Temos Imensidão da Noite tem várias plataformas, até onde eu sei. Os outros, eu acho que esse seria um bom exemplo e ele não é difícil de achar. Você coloca no Google, vai aparecer. Inclusive, a última fala do filme é minha. É a minha participação, sou eu. A minha carreira de ator também tá aí para vocês. Quem quiser me contratar, entra em contato pelo Instagram com o meu agente. Essas trilhas sonoras estão postadas em algum Spotify, Deezer da vida? Se eu jogar seu nome, vai estar atrelado, sei lá. É possível, eu nunca procuro, é foda, mas é possível você achar algumas coisas assim. Assim, lógico que se você colocar Munha da Sete, vai aparecer um monte de coisa que não necessariamente é trilha, porque eu sou compositor das músicas da minha banda, eu tenho carreira solo, etc, mas vai aparecer também, provavelmente, alguma coisa relacionada a essas trilhas. Vai ter que pesquisar, gente. Hoje em dia, o Google tá aí pra isso. Vai lá, Leandro. Bom, e aproveitando aqui, duas perguntas para você. Uma mais séria, talvez nem tanto, e outra engraçadinha. A mais séria nem tanto. Como é que é ser músico no Distrito Federal? Você sai do Distrito Federal e fica aquele fantasma de Legião Urbana. Existe isso? As pessoas conseguem dissociar o nosso Distrito Federal de Renato Russo? Cara, o nosso público sim, né? Porque o nosso público é de música instrumental, música experimental é outra coisa, né? Nem passa perto, assim. Mas é engraçado porque nem tanto como representante de banda, mas como CPF, quando eu tô, sei lá, em São Paulo e conheço um amigo de um amigo,
e falo que sou de Brasília e o cara sempre, Legião Urbana sempre surge. E aí, tipo, eu exagero, né? Eu costumo exagerar, costumo falar que não, é o faroeste caboclo, a gente é obrigado a aprender no colégio, é tipo o hino dos colégios, etc. A gente tem prova, a gente tem que citar as provas orais, etc. Mas eu acho que já foi mais, na verdade. Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas como músico eu não costumo viver muito sob essa sombra, não, por incrível que pareça. Agora, como pessoa, como civil, cara, volta e meia eu tenho que lidar com isso, com esse espectro. Aliás, recomendação aos nossos ouvintes, ouvir tudo aí do Satanic, é muito legal, inclusive o programa que vocês participaram do Instrumental Sesc Brasil, muito bom, muito divertido, muito gostoso. Você está recebendo uma visita na sua casa, tem Chromecast, bota lá para a visita poder sair mais cedo, né? Sim. Cara, engraçado você citar esse programa do Sesc Instrumental, porque recentemente, inclusive, eu estava dando uma entrevista para um zine da Espanha, eu acho, se eu não me engano, eu acho que era da Espanha, e o cara perguntou assim, tipo, como é que foi a experiência desse Sesc Instrumental? E eu volto a esse assunto que cara, o nosso baterista nas 3 primeiras músicas, ele desmaiou algumas vezes, assim, é incrível, né? Você ouvindo quase não dá para perceber, porque música experimental tem muito disso, tipo, se você tocar errado, o pessoal, geralmente, o público não entende, acha que foi de propósito, e ele errou várias vezes, passou mal, ele tava com a pressão muito baixa, e assim, foi segundos antes de entrar, ele falou, cara, eu tô passando muito mal. Eu olhei pra cara dele, ele tava branco que nem uma parede. Eu falei, cara, e aí? Você aguenta? Ele, não, vamos tocar. Na primeira música eu olhei pra ele, teve um momento, a câmera não capta, né, porque tiraram na edição, mas ele tava caído do lado da bateria, assim, tipo, agachado do lado da bateria, achando que ia vomitar e tal. E Lupa Marques é o nome desse grande guerreiro, inclusive. Então tem essa curiosidade aí, tipo, pouca gente sabe disso, mas agora tá aí, o público do Debateco vai saber, para você ver como eu trago informação de qualidade para vocês. Inclusive eu recebi um vídeo disso no WhatsApp outro dia, falando baterista do demônio é absolvido pelo capeta no meio do show. Pô, se tiver me manda, porque eu não tenho. Não, eu tô zoando. Eu trago informação, mas como hoje é o dia do Gugu, nem toda informação. Saiu na conta do TikTok, @esmilinguidos. Não, porque esse tipo de conteúdo é mais frequente no Kuai. A conta esmilinguido_Dudão. Nossa, que isso. E Munha, pergunta engraçadinha. Seu nome, Munha da Sete, é inspirado assim em Munha da Sete Encruzilhada, Sete Porteira, Sete... porque em Brasília tem as quadras, né? Então tem a 107, 207, 407. E eu cresci ali no quadrilátero 407, 409, 107, etc. E tinha esse apelido de Munha e eu cresci. Quando eu comecei a usar esse apelido como nome artístico, eu descobri que tinha um outro Munha aqui em Brasília também, que era na 312 Norte. Para diferenciar, eu falei, não, então eu sou o Munha da 7 e esse cara aí é o Munha da 12. Então ficou assim. Ficou muito não bom, não tem nenhuma conotação mística, infelizmente. Apesar de que pode ficar no ar, né? Às vezes me perguntam se é por causa das 7 cordas, do violão de 7 cordas. Ah, é das 7? Aí não, também não. É muito mais mundana a explicação. Mas ficou muito legal. Na verdade, eu tinha uma coisa, mas não era pergunta pro Munha, é só indicação, já que eu fiz a indicação lá do Danny Boy, eu vou fazer outra indicação, que é o canal do Terson Rubin, Nostalgia, tem um vídeo lá, Viva a Noite, Melhores de 1987, que tem a performance dessa música que a gente acabou de tocar, que é com as mocinhas lá com a parte de baixo do biquíni, os seios pintados e o Gugu olhando igual ele olhou pro Van Damme anos depois, só que aqui ele tá olhando pras moças lá, ele tá ainda performando como hétero e tal, fica olhando lá pras mocinhas tudo com os seios pintados e o fio dental, mas anos depois ele foi jogar esse mesmo olhar, mas pro Van Damme, aquele fatídico episódio com a Gretchen. Foi imortalizado lá na série do Silvio. A série do Silvio realmente é bem interessante, é meio bagunçada quanto à linha do tempo, mas eu achei que foi bagunçada de um jeito muito interessante para trazer
discussões e reflexões a respeito do tema, de como as coisas até se encadeiam tematicamente na trajetória do Silvio do SBT. Não, o chofer me fez lembrar que toda vez que saía alguma revista Playboy sexy, geralmente as meninas iam no programa do Gugu falar da revista e o Gugu ficava olhando a revista assim, querendo ter o que mostrar, ele com aquela cara, nossa, como eu estou morrendo de tesão, e tipo, olhando como... Ele mostrava o pôster central, assim, lembra? Ele botava assim, Sim. Mas ele tampava os dedos. Tampava, sim. O que é isso? E uma coisa até, informação à toa aqui, ele chegava a, digamos, a empresariar algumas meninas pra sexy, aí, pelo menos. Teve um dia, nosso amigo aqui, conhecido do nosso boteco, Roberto Panoff, mandou aqui no Zap uma chamada do Dormindo Legal, que tinha lá a sereia do Gugu. Sereia do Gugu. Quem que era? Bom, uma pesquisinha no Google, qual que podia ser, uma sexy de 98, era uma moça que trabalhava numa barraquinha de peixaria no Guarujá. E achamos lá um vídeo de alguma TV local aí do litoral de São Paulo, falando com ela. Hoje ela já mulher madura, como diria nosso querido Frank Aguiar, e falando como que foi. Ela estava trabalhando lá na barraquinha, de repente aparece um cidadão e fala, nossa, você é muito bonita, você não gostaria de posar para Playboy? Porque olha só aqui, eu sou o Gugu! Ele estava disfarçado, então era um homem de 1000 faces, não apenas no táxi do Gugu, mas na vida real também. E aí, com isso, ele agenciava algumas meninas lá para a revista Sexy posar, porque a Sexy... Até hoje tem umas moças tão desconhecidas lá, enfim, mas que funcionam muito bem para a capa da revista. Sigamos adiante, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas e mais curiosidades aqui a respeito do Monha, que trouxe muitas coisas legais aí a respeito do Satanic Samba Trio, da sua carreira como músico. Mas agora pulemos para o primeiro álbum do Gugu, que eu esqueci de botar o ano de lançamento dele. Eu acho que é de 1986, isso. Chama Viva a Música, lançado pela RGE. A faixa mais famosa desse álbum é o Já Tocamos o Baile dos Passarinhos. Ele compilou alguns antigos sucessos do Gugu, e que no geral é um disco infantil meio sem graça, mas dentre tantas coisas um tanto desinteressantes, tem essa música aqui que chama a atenção. Toda hora, tacando as coisas e gritando sem parar. Tá precisando é tomar um banho quente e ir pra cama porque a cuca vem pegar. Tem que botar talquinho, tem que botar talquinho, bota talquinho no bumbum desse neném. Tem que botar talquinho, tem que botar talquinho, bota talquinho no bumbum desse neném. Quando ele chora é porque não tá contente. Alguma coisa não deixa ele dormir. Ou tá sonhando com um bicho diferente, ou é a fralda ensopada de xixi. Tem que botar talquinho, tem que botar talquinho, bota talquinho no bumbum desse neném. Tem que botar talquinho, tem que botar talquinho, bota talquinho no bumbum desse neném.
daqui pra frente, ele deve ir só no refrão. E essa música economizou 1 ano de assinatura da revista Pais e Filhos pro nosso chofer. Não vai precisar mais dar dinheiro pro Adolfo Bock. O Adolfo Bock não vai mais receber dinheiro do nosso chofer, porque... Você nem citei essa revista ainda. Agora é tudo... É pelo Instagram que você pega a dica de paternidade. Acho que nem tem mais a Pais e Filhos. Já descontinuaram a revista. Também faliu a Block, né? Não, o Block já era. E, bom, aí só tem uma única curiosidade a respeito aqui. Essa música é de autoria do produtor do disco, Carlinhos Borba Gato, cantor e compositor responsável pela versão brasileira de C'est bon pour le moral, que é a música da Rita Cadillac, né? Inclusive, até um tempo atrás, tinha no YouTube a performance dessa música com a Rita Cadillac sendo entalqueada, naquele negócio de sonho de última hora, que o pessoal falava, eu quero tomar banho de champanhe com a Sula Miranda, eu quero tomar uma ducha com o Alexandre Frota. Teve um cara que falou que queria passar talco na Rita Cadillac e tinha, um tempo atrás, essa performance no YouTube do cara passando talco no bumbum da Rita Cadillac com essa música de fundo. Não sei se tem ainda no YouTube essa pérola, mas até um tempo atrás tinha. E considerando que a Rita Cadillac já fez um desses pornô de Carnaval da Brasileirinhas, é literalmente relembrando aquela música de forró Talco no Salão. E detalhe que essa música, ela tem essa voz do Gugu dos anos 80, que é a voz do Gugu dos anos 90, que é aquela, meu Deus. Meu Deus. Então tem essa voz ainda de Gugu na transição da puberdade ainda, né? Ele tentava cantar ainda nessa época, depois é que ele imposta mais, etc. E é engraçado, porque ele às vezes, nos anos 90, etc., ele fazia essa transição, né? Ele foi se tornando, olha só, um cantor mais versátil. Ele tinha as vozes diferentes, as impostações diferentes. Interessante, olha aí. Vivendo e aprendendo com o Gugu. Você vê que nessa música eles mixaram a voz do Gugu pra ficar muito baixa, então você mal consegue identificar ela no meio das outras coisas, né? É aquilo que eu falei antes, do autotune você tinha que se virar, cara. Uma desses subterfúgios era mexer na mix. Queria falar que eu gosto muito dessa música porque o refrão dela é um solo de costinha. E eu apoio o Chofé. Temos que trazer em inteligência artificial o Costinha também. Não, o que eu ia falar do negócio do autotune é que acho que a Xuxa usava isso também nas primeiras gravações dela, também esse recurso da mixagem na voz, porque ela não cantava nada também no começo da carreira. Não que ela seja uma cantora maravilhosa depois, mas assim, no começo da carreira dela, percebia-se muito truque de mixagem, essas coisas, para disfarçar que ela não cantava. Nos primeiros álbuns da Xuxa, lá nos primeiros LPs lá do show da Xuxa e tal, tinha muito recurso na voz dela, que foi desaparecendo um pouco com o tempo. É, assim, eles usavam também muito reverb na voz dela, muito efeito, pra, tipo, disfarçar mesmo, realmente. Cunha, você tinha observado essa coisa do Gugu, essa ênfase musical dele tão infantil? Você mesmo chegou a participar, ou compor, ou criar alguma coisa com pegada infantil? Não, cara, não é exatamente o meu campo, não. Mas, assim, eu já trabalhei como engenheiro de som para, tipo, espetáculos infantis. Na verdade, eu já fiz uma trilha sonora para uma peça infantil que se chama O Menino que Visitou a Lua. Eu compus a trilha para eles, mas não era exatamente música infantil, eram fugas de piano, coisas assim, que foram construídas de acordo com o texto, não necessariamente com a peça em si. Então ela não soava exatamente como música infantil. Eu não tenho muita experiência nesse sentido, mas como engenheiro de som, eu gravei muita coisa, assim, tipo, de todo tipo, sabe? Tipo, de todos os estilos. E algumas essa coisa de música infantil, etc. Eu lembrei de uma curiosidade, eu não posso perder o gancho. Já que a gente tá falando desse assunto de criança, não sei se vocês vão se lembrar, mas nos anos 2000 o Gugu foi pai, né? O filho dele, como você pode ver, não virou comediante porque não foi gozador.
Meu Deus do céu. Meu Deus! Tá na hora de fechar esse boteco. Meu Deus! Tá velho. Não, mas não é isso não, que eu ia falar. E na ocasião... Não, calma, eu só tô fazendo um ensaio. E na Vai ocasião... ser pior, então, que você vai falar. Não, vai ser pior. E na ocasião, o Gugu escreveu um livro sobre paternidade. E toda vez que ia um convidado, ele distribuía o livro. E, eventualmente, o Gugu contava umas histórias do tipo, não, eu não sei trocar nem fralda, não sei o que tem. E vai lá, o maluco escreve um livro sobre como ser pai, tá ligado? Aí ele vai lá e te dá um livro depois de falar isso, você pensa, né? Bom, Credibilidade do cacete, né? É que tem duas situações, né? Uma é o reverso da outra, vou datar esse programa. O negócio da Larissa Manoela lá, que ela reclama que os pais dela não deixavam o dinheiro com ela, com a família do Gugu ao contrário. Os filhos querem o dinheiro para eles, não querem repartir com a mãe. Essas famílias se complementam. Os filhos com a mãe e os pais com a menina lá. A menina que caloteou meus pais, eu não elaborei muito bem essa piada. Agora imagina a treta que vai dar quando o Silvio Santos morrer. Nossa! A herança no SBT é um negócio complicado, né? Gugu, a Larissa Manoela, agora que chegar o Silvio Santos... Ainda bem que quando for o Roberto Carlos se resolve com uma perna. Vamos falar mais de Gugu, se embebedando com o Gugu, e conforme o barato vai subindo, a gente vai conversando mais aqui a respeito da carreira do nosso convidado. Aliás, nosso convidado, falar aqui, confidenciar desde já, no final, ele trouxe a banda que tá lá do lado de fora, na Kombi, esperando para entrar, porque eles vão dar uma canja. E eu só falei isso porque o próximo grande sucesso do Gugu foi lançado em mais um single em 1989 pela Continental, que tem tudo a ver com canja. Dança da Galinha Azul! Leste, oeste, de norte a sul, a onda é a dança da Galinha Azul. Leste, oeste, de norte a sul, a onda é a dança da Galinha Azul. E o mundo de salsa tem, o mundo de conga tem, tem uma mágica e é fácil de aprender. Patas, patas, tem uma ciscadinha, patas, patas. Todo mundo comigo! Batendo as asas! É isso aí! Galinha Azul! Leste, oeste, de norte a sul, a onda é a dança da Galinha Azul. Bom, como todo mundo já percebeu, um grande jabá de caldo margem, e nessa época eu já acompanhava bastante o Viva a Noite. Não havia TV a cabo naquela época, muito menos internet, então era o que tinha para ver no sábado à noite. E, rapaz, era um jabá muito apaixonado pelo Gugu. Toda hora essa droga era chamada no palco para ter a dança da Galinha Azul, com o bonecão da Galinha Azul, junto com todo o elenco lá do Bugaluz, outros bonecos lá a mãozona gigante lá do Viva a Noite. E tinha a bonequinha da Galinha Azul que botava ovo. Tinha. Que era um clássico, minha avó teve, e a minha esposa, quando criança, sonhava em ter aquela bonequinha e nunca teve. Não, minha tia tinha uma bonequinha dessa, da Galinha Azul, que ela botava ovinho e tudo mais, eu lembro disso. Eu tive uns 2 brinquedinhos da Galinha Azul, sei lá, na época eu era criança, eu não sei de onde veio, nem funcionava direito, mas eu me lembro claramente da imagem do boneco. Essa música, a composição, segundo o selo que tá no single, é do Gugu junto com o nosso querido Poderoso Magrão, além de Bira e Marcão. Nomes bem genéricos, mas esse Marcão, segundo o Discogs, pelo menos a informação que tá lá, diz que ele é um rapper de Brasília com um monte de trabalhos na cena do rap brasileiro. Caralho, será que é o Marcão do... Como é que era o nome da banda dele? Magrelos? Não, acho que o Magrelos... Não,
Cara, eu esqueci. Bom, minha memória é muito ruim, mas esse Marcão, ele gravou com o Câmbio Negro daqui de Brasília, ele gravou com Sabotagem, porque tem o Sabotagem de São Paulo e tinha o Sabotagem daqui de Brasília. E, cara, realmente é um cara das antigas, assim, ele é dos anos 90, na verdade. Ele estava em atuação nos anos 90. Hoje em dia eu não sei o que foi feito dele, mas realmente tem esse Marcão e eu não fazia ideia de que ele estava envolvido com isso, cara. Que surpresa. E era um rap meio gangsta que ele fazia, assim, tipo, bem pesado, assim. Aí, confirmando aqui, é sim o Marcão do Os Magrelos, da dupla com o DJ Rafa, e também do grupo Baseado nas Ruas. Aliás, é bem interessante de ver aqui a discografia dele no Discogs, um monte de contribuição séria no rap, e no meio delas, a dança da galinha azul. É interessante ver a versatilidade dele, olha só. E de verdade, de todas as músicas, né, que também é claro, além tem que ser um jabá, mas de parte a parte é um jabá muito divertido, muito legal, muito bem composto, né? E você vê, o Gugu quase não canta, né? A voz é o coro e ele só dá uma... vamos lá, aqui e ali, né? Interessante. Marcelo. Né? Tipo isso. Esse daqui, galera, o lado B do single que tem aí a Dança da Galinha Azul, tem um clássico que só ouvindo não precisa nem de introdução. Aliás, introdução é algo que diz muito a ver com essa música. Ixi. Pega o meu peru. Pega o meu peru. A vizinha tá de olho no peru. Pega o meu peru. Pega o meu peru. A vizinha tá de olho no peru. Pega o meu peru. Pega o meu peru. Ela fica louca e dá bola pra chuchu. O meu piruzinho vai fazer glu, 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 glu. A vizinha tá de olho no peru. Pega o meu peru. Pega o meu peru. A vizinha tá de olho no peru. Pega o meu peru. Pega o meu peru. Ela fica louca e dá bola pra chuchu. O meu piruzinho vai fazer glu, 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 glu. A vizinha tá de olho no peru. Pega o meu peru. E, como toda marchinha de carnaval, vai repetindo a letra até o final. E agora que eu notei que a capa desse single é o Gugu, as bailarinas do programa e um bonecão de peru, que eu não me lembrava de ter no programa dele. Pergunta, cara, que fixação com ave, né, na carreira do Gugu, é um tema mega recorrente. Toda hora é pintinho, peru, galinha, passarinho, que é isso? Freud explica. E aí a revelação mais recente lá do Gugu visitando frequentemente a Alameda Canário 830, em Moema, São Paulo. Pois é, a internet falou, rapaz, tem uma incrível confluência de aves na vida do Gugu. Inclusive ele era muito católico, né? Você vê que até devoto da ave... Nossa senhora. Meu pai. O nosso ouvinte Leonardo, assim, o nosso ouvinte Leonardo, a voz dele tá um pouco embargada, que ele celebrou a vida ontem com muito vinho chapinha, com muito conhaque presidente, então ele está aqui afetado por essa energia positiva do dia anterior. E acho que ele continuou, hein? Prosseguiu. Tô bem não, creitinho. Bom, deixa eu trazer aqui umas curiosidades a respeito desta última faixa. Além de ser uma das marchinhas de mais duplos, assim, de duplo sentido mais descaradas do Gugu, segundo o selo do vinil, autoria do Gugu, do Poderoso Magrão e de João Roberto Kelly. Essa é a única curiosidade que eu consegui elencar a respeito dessa faixa do Pega o Meu Peru. Para continuar ainda no galinheiro, um bom tempo depois, essa música do Peru foi de 1989. E aí, em 1994, foi o segundo LP, o álbum, né, do Gugu. Saiu pela Halloween Discos. Que, olha assim, cara, nossa, legal, o Gugu fazendo disco de metal? Não,
A primeira faixa já denuncia tudo. E aí vai voltando a letra até o final, até que essa música é curtinha e tá mais na memória da galera. Era uma música que o Domingo Legal estreou em 93, e aí depois que ele lançou esse disco em 94, passou a ser praticamente a abertura de muitos e muitos programas dele com isso daí, fazendo a dança do pintinho amarelinho. Campeão indiscutível, né, do Cancioneiro do Gugu. De autoria de Hilton Júnior e maior sucesso da carreira de compositor dele. Eu investiguei o Hilton Júnior, realmente o resto não chega nem perto do que foi o Pintinho Amarelinho. Abriu inúmeras edições do Domingo Legal, chegou, se não me engano, isso é uma coisa que eu tô puxando pela memória, e se não me engano ele chegou a ser lançado em single no McLanche Feliz, se não me engano. Nossa! Sério? Isso eu tô tentando puxar pela memória. Tem algum bacharel aqui que pode verificar no Google, que eu me lembro muito bem num disquinho que tinha a figura do Pintinho Amarelinho, mas não que eu tivesse. Eu me lembro do tempo que eu achava esse troço já tava além da minha maturidade. Mas bacharéis, bom, Munha, aquela coisa a respeito da voz do Gugu aqui, como é que só você ouviu? Realmente, eu acho que pelo fato dele já ter uma carreira considerável aí, já tá um pouco melhor mesmo. Ele já tá mais aderindo ao cantabile, ele já tá conseguindo articular notas, já tá bem melhor mesmo. Não à toa é o maior hit, né, da carreira de Gugu Liberato como cantor, faz sentido. E pra você ver como são as coisas, né? O Pintinho, ele tinha muito medo do Gavião. Mas ele não tinha nenhum problema com o Falcão, que vivia lá no programa como convidado. Eu meio que previ que você ia por esse caminho, mas pensei, não vai fazer isso não. Olha aí. Nosso Leonardo de Ângelo aqui tá sentando no fundão do... E fora que essa música é de fundo de vários comerciais, se você procurar comerciais chamados do Gugu dos anos 90, tem sempre ela. ET e Rodolfo vão acordar, o Clodovil, as gostosas que estão na banheira do Gugu contra o grupo de pagodeiros, retomando de novo ET e Rodolfo tentando acordar o Silvio Santos. Sempre uma barbaridade que eles anunciavam no Domingo Legal com o Pintinho Amarelinho no fundo. Era a própria trombeta do Apocalipse. Era. E essa música, ela ainda é usada, apesar do Gugu já ter falecido e tudo mais, essa música ainda é usada como música infantil, porque, bom, agora que a Nenê chegou, quando ela tá dando show, minha esposa bota as musiquinhas no YouTube, aí tem lá a Galinha Pintadinha, tem Bolo Fofo, tem não sei o quê, e tem também um clipezinho animado, dessa vez não tem nenhuma referência a Gugu nem nada, dessa música do Pintinho Amarelinho, só que é outras pessoas cantando, acho que até essa música é anterior até o... eu não sei se a primeira gravação é do Gugu ou se alguém gravou antes dele, mas assim, tem outras versões mais atuais dessa música como música infantil, sem relação com o Gugu nem nada. Assim, que toca YouTube, que o pai deixa pro neném se acalmar um pouco, igual Galinha Pintadinha em outros clássicos do gênero. Sim, toca em festa infantil direto. Sim. Já entrou pro cânone das festas infantis. É uma coisa impressionante, porque, bom, é claro que hoje em dia tem músicas aí de Patati, Patatá e Galinha Pintadinha, mas tem muita música que vinha de Trem da Alegria e Balão Mágico, né? Tinha muita música, digamos, se é da velharia, era muito anos 80. E dos anos 90, acho que é uma das que é mais recordada, além de, acho que até mais do que algumas da Xuxa. Bom, eu posso até estar subestimando o poder de Maria da Graça, mas é bem
Bem lembrado, mas isso que o Gugu ainda continua fazendo muita música infantil, daí, bom, praticamente só música infantil que a gente viu até agora, apesar de algumas ser essa coisa completamente sacana, né? Inclusive, nos anos 2000, ele chegou a relançar algumas músicas, ele fez até um DVD estilo clipes infantis, e eu lembro que ele divulgava isso bastante. Tinha musiquinhas, tipo música de criança, tipo, musiquinha na hora de comer, musiquinha na hora de acordar, musiquinha na hora de dormir. Só pra baixinhos. É o Gugu só pra baixinhos, bem isso mesmo. Inclusive eu encontrei no YouTube o compilado desse DVD, e é muito engraçado, porque o Gugu se veste com uma roupa bem atípica para um especial de criança, que geralmente são roupas coloridas e tal, mas ele tá com umas roupas bem sóbrias até, tons escuros. Bem curioso isso. Agora eu tô descobrindo que conteúdo infantil vende, tem saída pra caramba, é um negócio que não sai de moda, porque às vezes é necessário, às vezes é um calmante natural, você não precisa fazer alguma outra coisa e o bebê não deixa, aí entra a musiquinha, entra o clipe, tem isso também. Então é um negócio que tem saída, por isso que Xuxa voltou pros baixinhos com força nos anos 2000, o Gugu lançou conteúdo infantil, é um negócio que tem saída, não sai de moda não. Tá ali no limiar entre a arte e a funcionalidade. Isso, é uma babá. É uma discussão que Marcel Duchamp iniciou no começo do século XX e nós estamos aqui novamente ecoando. Nosso Leonardo D'Angelo falou a respeito do figurino do Gugu aí no Gugu Só para Baixinhos. E eu gostaria de falar um pouco aí, Munha, a respeito da ideia de qual o conceito por trás do figurino do Satanic Samba Trio, vocês sempre com o agasalho com o gorro, né? E fala aí mais da parte mais teatral, visual do Satanic. Na verdade, assim, eu sempre achei que a gente tinha que ter um figurino e as túnicas pretas, né, que evocavam essa coisa do satanismo de Araque, né, do meio Zé do Caixão, assim, mas precisava de um toquinho brasileiro, fora export, e aí a gente coloca os colares de flores também, para criar essa dualidade, assim. O conceito é basicamente esse, é exploração do visual já estabelecido de filme de terror da Hammer, sabe, tipo, coisa bem, no final das contas, meio inofensiva, assim, né, meio mulamba, assim. É basicamente isso, porque é um figurino barato, na real. A gente usa calça social, sapato social preto e moletom preto, com capuz e o colarzinho de flores. E funciona, as pessoas se lembram da gente por isso, muitas vezes. Eu tive uma reunião com um figurinista, veja você, semana passada para nossa próxima turnê na Europa, e ela estava tentando quebrar a cabeça para ver possibilidades novas e tal. E quem sabe não vem aí uma versão repaginada do nosso figurino. Quem sabe? Nova uma expansão aí, quem sabe, mas é um visual muito divertido. E, Munha, quanto à parte visual aí das artes de capa dos álbuns e tal, como é que é a elaboração por trás, que você pode dividir com a gente? Claro que tem muito a ver com a proposta, sempre um negócio malucaço, claro, até de certa forma impactante, desagradável, mas muito interessante, que tem muito a ver com o som. É pomba morta, né? Geralmente é pomba morta. Ou são fotos de pombas mortas, atropeladas, né? Que o pessoal acha e manda. Ou são desenhos de pombas mortas. Porque no começo da banda, no momento ali de início, eu tive essa ideia de que a gente ia representar o fim da paz na MPB. Então é a pomba da paz morta, estilhaçada. Basicamente isso. E aí eu sempre tô recebendo fotos de pessoas, de amigos, etc., que encontram pombas atropeladas, mortas em trilhas, etc., me mandam fotos. Olha, Munha, eu achei. Vamos ver se vai para a capa do próximo disco, etc. E aí, com o tempo, eu fui querendo empregar mais artistas locais para dividir, né, o nosso reconhecimento e o nosso dinheiro com artistas locais. E aí eu tenho contratado mais pessoas para fazer desenhos de pombas mortas, etc. Ainda dentro desse conceito pictórico, né? A gente está usando mais desenho e tal. Então, eu tô sempre lidando. Por exemplo, agora, na verdade, a gente vai lançar fita cassete agora. O próximo lançamento vai sair só
em fita cassete e digital, né, na internet. Eu sentei com a menina aqui de Brasília, que é uma artista plástica com um trabalho bem inovador, assim, e pedi, né, encomendei, eu preciso de uma pomba morta de tal e tal jeito, com tal codificação de cores. Aí ela fez, se chama Manu Dib, a menina. Inclusive, se fosse vocês... Eu falo que é menina porque ela é filha de uma amiga minha, na verdade, mas ela já tem 20 e poucos anos. Eu é que sou velho, na verdade. Enfim, eu faço um banco também, assim, às vezes eu contrato artistas para fazerem artes e vou guardando para álbuns futuros. Então, por exemplo, tem mais 3 artes prontas aqui, fora essa, porque às vezes a oportunidade tá ali, o artista tá ali disponível, a agenda dele tá disponível, peço, né, encomendo, vou guardando para ocasiões futuras. Então, meu método é mais ou menos esse. Eu já tenho, né, o discurso pronto, é uma pomba morta que simboliza isso, isso e isso, e aí vai de acordo com o conceito específico de cada vinil, né, as variantes. Porque eu nunca tinha reparado, cara. Isso aí é muito amadorismo da minha parte, muita leviandade de não ter visto que se tratava de pomba morta. Eu tinha visto alguma ave lá, meio sobrenatural, alguma coisa ligada mesmo à morte, mas não tinha visto que era pomba atropelada, pomba morta. Não, nem sempre é atropelada. Às vezes foram pombas que morreram de mortes naturais, sei lá, né, de briga de pombo. E aí o pessoal acha, fotografa. Na verdade, assim, se eu não me engano, o segundo álbum do Satanic Samba Trio, que se chama Sangrou, é de 2007. Eu tava andando, assim, na rua, achei, aí eu tinha uma amiga fotógrafa, chamei ela fotografou a pomba e aí eu usei pro disco, assim. Mas na grande maioria são pessoas que encontraram, fotografaram, algumas até fotógrafos profissionais, mas sempre assim, né, encontrando na rua. E, lógico, eu sou vegano, inclusive, eu jamais mataria uma pomba para fazer a capa de disco, né, por favor. E olha isso, hein, eu fiquei falando do Gugu, da fixação dele com aves, mas olha aí, na minha carreira também, né, são 14 álbuns e todos têm uma ave morta na capa, olha aí. Não, a vibe de Matador de Passarinho do Rogério Skylab. Sim, exatamente. Ô bicho, se você vier aqui pra Osasco, você não vai precisar nunca mais procurar por foto de pombo, porque aqui o Calçadão de Osasco é a maior agência de modelo que você pode querer em termos de pombos. Mas aí tem máfia de pombo também, né? Tipo, uma parada mais profissionalizada e tal. Não, eles têm sindicato aqui, tudo. Pois é. Mas para ainda manter no assunto de aves, deixar claro que, embora o Gugu tenha feito músicas a respeito de aves, o único que realmente se dedicou a protegê-las foi o Faustão e o Malandro protegendo os outros de codorna. Exatamente. Aliás, fica aqui nossa solidariedade a Faustão, enfrentando este período bem difícil da saúde. Força, Faustão, claro que força não adianta nada, o importante é ter órgão para transplante, não só para ele, mas os vários pacientes que necessitam de algum tipo de transplante no Brasil e no mundo. Tomara que, de alguma forma, vocês recebam aí o órgão e possam viver, ter uma vida normal e plena e ter saúde também para escutar muitos discos do Satanic Samba Trio. Aliás, é para ter coração para poder ouvir o Satanic Samba Trio, porque é um troço que exige, hein, galera? É zoeira, mas aqui a gente falou das pombas mortas aqui das capas dos discos do Satanic. Quem sabe algumas delas foram atropeladas por isso aqui. Eu vou guiando o meu carrinho, sempre disfarçado pra ninguém descobrir, te procurando pelos caminhos. Quando eu te encontrar eu sei que morro de rir, sempre apontando, gosto de brincar. Hoje eu quero te pegar, entre no meu táxi, vem, vou te levar. Vem brincar, vem cantar. Tudo acontece na mesma hora. Falo, canto e choro só pra te convencer. Eu conto histórias tão absurdas
Vou te envolvendo sem você perceber. Sempre aprontando, gosto de brincar. Hoje eu quero te pegar. Entre no meu táxi, vem, vou te levar. Vem brincar, vem cantar. É bom te encontrar, poder brincar contigo, fazer dessa vida um mundo divertido. É bom te encontrar, poder brincar contigo, fazer dessa vida um mundo divertido. É bom te encontrar, poder brincar contigo, fazer dessa vida um mundo divertido. É bom te encontrar, poder brincar contigo, fazer dessa vida um mundo divertido. E aí vai voltar a letra de volta. Chegou a hora, Tem mais não. venha comigo. Mas tudo bem, não precisa mais, tudo bem. A gente já entendeu qual que é o ponto. Essa daqui eu acho muito divertida, eu acho bem legal ela, bem alto astral. O Gugu, eu acho que alguém teve que dar algum calmante para ele, algum opioide para não fazer tantas letras de duplo sentido nesse álbum. Ainda é do álbum de 94, essa música do Táxi do Gugu. E essa realmente, nada sexualizado. Pegando a lebre aí que o Munha falou a respeito da voz, nessa daqui o Gugu está claramente amparado por um backing. Sim, sim. Tem lá o seu Chitãozinho, ou tem o seu Luciano, tem o seu Leandro lá, para que tá amparando, porque ele não tá conseguindo chegar em algumas notas ali em certos versos. E ainda é uma voz de dobra, né? Ela não tá harmonizando, que nem o Chitãozinho faz. Então é justamente para definir a afinação. É um subterfúgio, é um recurso que se usa muito para quando a voz ela não tá muito definida na melodia, aí você coloca um cantor profissional cantando junto, que ele vai levando a impressão melódica. Só agora que eu tô ouvindo, assim, na verdade eu sempre tive a impressão de que tinha alguma coisa mesmo errada, mas não me caiu a ficha de buscar. Quem sabe tem algum escaninho da internet, informação de quem seria este cantor. Quem é o cantor, como diria o nosso querido amigo do Gugu, Tiririca. Informaçãozinha a respeito dessa faixa, também aí tá no disco de 94, é de autoria de César Rossini, Antônio Luiz e nosso velho conhecido João Walter Plinta, velho conhecido aqui do Debateco, que falamos tanto dele lá no programa do Sérgio Malandro, e o Plinta também é produtor desse álbum de 94, e o Palhares chegou a fazer a reunir algumas informaçõezinhas a respeito dessa música, né, Palhares? Divide com a gente aí, você tá com ele aí no gatilho? Tô sim. O Antônio Luiz, ele compôs também Tique Tique Nervoso, do Magazine Kid Vinil. O César Rossini, ele compôs, entre outras músicas, aquela Cerveja, que ficou famosa na voz de Leandro e Leonardo, e por ser repetida à exaustão em todas as sextas-feiras. E engraçado que essa música não era propriamente a música de abertura do Táxi do Gugu, né? Ele utilizava a música... Era isso que eu ia falar. Rap Children, do P-Lion, que era uma música de Ítalo Disco, que também tocava em outro programa do Augusto, Cidade contra Cidade também. E não seria também a primeira investida do Gugu em utilizar veículos automotores para enganar outras pessoas, que também ele lançaria posteriormente o Pickup Express, aquele jogo dele de entregar mercadorias. Então, precursor dos aplicativos de entrega, né? Ele já utilizava o táxi como uma forma de enganar as pessoas por meio de carros, e fora o Pickup Express abriu caminhos para que o Mineirinho Tradiventures pudesse caminhar como jogos de divulgação, os Advergames. Nossa! E para você ver, né, a letra da música não é tão inocente quanto vocês imaginam. Ah, não? Porque, sempre aprontando, gosto de brincar. Hoje eu quero te pegar. É o fake táxi do Gugu! Aí não é táxi do Gugu, é as garotas da van. É o táxi do Ted, né? Não.
Na época da morte do Gugu, eu fiz uma versão chamada O Rabecão do Gugu. Uma pena que eu perdi a letra. Mas também não poderia cantar ela aqui também, porque ela era muito imprópria também. Nossa. Só uma coisa muito solta que eu lembrei. Não tem nada a ver com música nenhuma. Na época do escândalo do Gugu com o PCC, uma coisa que ficou impressa na minha memória até hoje é que as manchetes nos jornais diziam Domingo Ilegal. Nossa. É mesmo. Cara, eu me lembro disso. Acho que foi o Extra, não foi o jornal que... Da Veja também tinha... O título era Domingo Legal mesmo. Era Veja. Capaz. E o responsável pela articulação do PCC foi um produtor cujo apelido é Barney. Não, porque esse Barney, ele também aprontou no programa do Malandro lá na Gazeta. Acho que tem ainda no YouTube esse vídeo, que é o pessoal tá lá no programa do Sérgio Malandro, Malandrinhas e tal. Aí entra um cara armado no estúdio, começa a dar tiro pra cima, não sei o quê, começa uma confusão do caramba e tal. Aí daqui a pouco, depois toda aquela confusão, pegadinha do malandro, E o cara que armou essa pegadinha, deu até polícia, BO pro malandro, é justamente esse Barney que depois foi trabalhar com o Gugu e aprontou essa com... Quer dizer, aprontou não, que o Gugu sabia, né? Quem foi o responsável também por esse PCC falso, né? O falso Patati Patatá lá na Bahia, nessa época, na primeira década do ano 2000, tinha o falso PCC. Então o Barney já tinha antecedente de aprontar esse tipo de coisa na televisão já. O falso PCC do Pix. Eu lembro do Exposed na época, que muitos programas de TV depois pegaram e, tipo, começaram a debulhar o vídeo, tipo, tá vendo aqui? Ele não tá segurando o dedo no gatilho, essa arma é falsa. Desmontaram o vídeo e foi uma vergonha tão grande. Depois o Gugu foi chorar na Hebe, nossa. E o interessante é você falando de desmontar o vídeo, e esse vídeo completo não tem até hoje na internet, né? Já apareceu. Nem a Solange Leite. É a Socorro Leite, né? Socorro Leite. Na primeira visita dela do Carandiru, nem a entrevista completa do falso PCC também tem completa, só um trecho de um trecho do Brasil Urgente do Datena descendo o cacete do Gugu em geral. Bom, gente, esse do Gugu foi o último hit que a gente pode considerar do cancioneiro do Gugu. Ele lançou mais coisas, teve um terceiro álbum, o Parque do Gugu de 96, lançado pela Polygram, em parte para promover o parque mesmo que ele tinha aberto, e esse álbum tem participações bem famosas, como Xuxa, Tiririca, Companhia do Pagode, o ator que fez o Menino Maluquinho, e a Velha Surda apenas aparecendo na encenação do A Velha Afiar. Depois disso, deixar passar. Enfim, né, para concorrer na nossa memória afetiva com a performance do Arthur Cole no Rá-Tim-Bum. Essa da Velha Surda é a maior fake news que eu já vi da minha vida, porque tem a música no YouTube e coloca a participação Velha Surda, não se ouve um momento a Velha Surda. Maior fake news. Ela não canta nada na música, ele, né, o Rony Rios. Eu me lembro de ter visto um pouco desse especial, quando ele fez um programa só do Parque do Gugu, e tava lá o Rony Rios com a Roca, né, afiando, mas acho que, sei lá, nisso daí que você viu, devem ter tirado as inserções do Rony Rios. Depois disso, em 99, teve o quarto álbum do Gugu, pela Virgin Records, que não emplacou muitos sucessos, e o quinto e último álbum do Gugu foi de 2002 pela Promoarte, foi da própria empresa dele, Gugu para Crianças, é esse daí, o Gugu só para baixinhos, a versão dele daquele DVD, a coleção de DVDs que fazia muito sucesso da Xuxa, que poderíamos dizer aqui pelos títulos da música que o álbum é uma espécie de ópera rock, sobre um dia na vida de uma criança, porque as músicas são indo para a escola, voltando para casa, almoçando, jantando, então parece que é o dia a dia de uma criancinha, até uma criancinha cuidada com responsabilidade pelos seus pais. Isso aí é um catadão a respeito do cancioneiro do Gugu. Com isso a gente vai entrando aqui na reta final do nosso programa, que avançou bastante aqui no nosso tempo e também no tempo aqui do Boteco e no tempo do nosso convidado Munha. Então, entrando aqui na reta final, Munha, conta pra gente aqui, é claro, a gente tá fazendo um programa bem datado de agosto de 2023, divide com a gente o que
tá no radar, nos planos aí do Satanic Samba Trio, até da sua própria carreira solo? Cara, o Satanic Samba Trio está prestes a lançar um novo álbum que se chama Só Bad. Vai sair só como fita cassete, não vai ter vinil, não vai ter CD, vai ser só fita cassete e digital, né, na internet. Final desse ano agora a gente vai fazer uma mini turnê aí pelo Sudeste e pelo Sul, vai pegar São Paulo, Rio, Espírito Santo, Porto Alegre, quer dizer, Rio Grande do Sul, mas provavelmente só Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Paraná, talvez Santa Catarina, e talvez alguns países ali do Cone Sul, talvez Argentina e Uruguai, a gente está vendo ainda. Ano que vem vai ter essa turnê europeia, o lançamento de um vinil aí sim, que vai sair por um selo belga, e nesse meio tempo a gente vai lançando vídeos, né, clipes também, e presepadas do gênero. E na minha carreira solo, cara, eu tô fazendo trilha sonora para 2 filmes, um curta que se chama Os Cavaleiros, que é um curta-metragem de Kung Fu, veja você, de luta, né, com essa estética do Kung Fu antigo, e um longa-metragem, que eu não posso falar o nome também ainda, por incrível que pareça, contratualmente eu não posso. Estou fazendo uma série também, que eu também não posso mencionar, ou seja, eu não sei nem para que eu comecei a falar da minha carreira solo, se eu não posso falar as coisas. Mas enfim, vai ter aí o Cavaleiros, pelo menos isso. Deve sair aí em novembro, creio eu. Peço que sigam aí o Satanic Samba Trio. Satanic é com Q-U-E, Satanic Samba Trio nas mídias sociais. Quem quiser me seguir também pode me seguir. Eu tô aí enchendo o saco todo dia no Twitter, Munha da 7. E é muito divertido o Twitter do Munha, viu? Muito divertido. E no Curioscat. Me mandem perguntas no Curioscat, por favor. Acompanhe o Satanic, sabe, todas as plataformas de streaming e tal. Vocês também ficam mais de olho no Bandcamp, né? Sim, É porque assim, né, o Spotify, o Deezer, as coisas, o retorno pro artista não costuma ser muito bom. No Bandcamp é mais legal. Mas tá aí, tá em todas. Pode procurar onde for, tem até no YouTube, muita coisa no YouTube, taca no Google e vai. Acompanha, é muito legal, uma abordagem diferente sobre música brasileira, muito legal, gostei pra caramba, eu adoro esse tipo de experimentação, tanto que eu descobri o Satanic, aliás, não é que eu descobri o Satanic, eu descobri uma ligação, você já deve se conhecer, se seguem mutuamente, com o Gangrena Gasosa, que eu adoro a zoeira que eles fazem com metal e ritmos brasileiros e tal, e vocês, claro que não fazem com metal, mas fazem uma coisa tão furiosa com música brasileira, eu acho isso o maior barato. O vocalista do Gangrena Gasosa, ele é um puta desenhista, você sabe, né? Desenha muito bem. Sabia ele não. fez ele fez uma das estampas das nossas camisetas, inclusive. Uma das nossas camisetas foi ele que desenhou a estampa e tal. Ele desenha muito bem esse cara. É o Ângelo Arede? Ângelo Arede, exatamente. O Ângelo Arede eu cheguei a entrevistar quando meu primeiro emprego foi num estúdio de áudio, que era do meu professor na faculdade, e aí num programa que a gente fazia para uma web rádio de um sindicato de São Paulo, eu entrevistei o Ângelo Arede para um programa musical lá e tocamos músicas do Gangrena Gasosa, mas foi a única vez que eu conversei com ele. Depois eu tive no show que eles fizeram em São Paulo em 2011. Desde então sigo o Gangrena Gasosa por causa desse humor debochado de fazer umas misturadas tão malucas que eu encontrei com vocês e que eu também faço de certa forma, mas não tão capirótico aí quanto você e o Gangrena. Sim. Mas fica a dica de verdade, eu reforço, é muito legal, sigam o Munha, o Satanic, e daqui a pouco a gente, aliás, vamos fazer aqui, já vamos antecipar um pouco aqui, vocês vão fazer a canja, o dono do boteco já separou ali a mesa de sinuca, que é o único palco que tem aqui no recinto, para vocês se apresentarem. Qual a faixa que vocês vão tocar aqui pra gente, Munha? Já que o tema é Gugu, anos 90, crianças sendo expostas a coisas horríveis, Altos Traumas, do álbum Xenossamba. Vamos tocar então daqui a pouco o Satanic Altos Traumas, e traumatizando aqui a galera, vamos agradecer os nossos diletos bacharéis por estarem conosco em mais uma ocasião. Aliás, antes de agradecer os bacharéis, deixa eu só decretar uma coisa, que no programa de hoje, vitória das mulheres! Parabéns, Eloá, você ganhou o programa de hoje, leva aquele troféu de neon
para sua... Nossa Senhora! Ai, parabéns, pequeno Eloá. Aqui os seus padrinhos adoram você mesmo e estão muito ansiosos para lhe conhecer pessoalmente. Mas agradecendo aqui, bacharéis, nosso querido Leonardo Mestre Palhares, muita alegria por ter você conosco em mais uma edição. Obrigado, Felipe, obrigado a todos. Falou e até a próxima. Nosso querido autor da ideia, o Homem do Jogo. O Homem do Jogo realmente também, porque parece que ele esvaziou alguns engradados antes de vir esvaziar os daqui do Boteco. Leonardo de Ângelo Ferreira, muito obrigado por estar com a gente. Valeu, gente. Só queria fazer uma dedicatória a esse episódio a um querido amigo meu, o agora mestre Diego Plácido. Ele se formou comigo em psicologia e recentemente ele se tornou mestre em psicologia no campo da psicologia social. Durante nosso período da graduação, ele sempre foi um grande companheiro, aguentando os perrengues com a gente, e a gente sempre zoou muito essas coisas de Gugu e afins. Então estou aproveitando o ensejo para fazer a dedicatória para ele, e valeu. E nosso querido Tiago Xavier, poderoso chofer, que trouxe aqui a filhinha no colo, tá, né, ninando a menina aqui na cadeira de lata, aquela coisa tão... Isso aqui é pai atencioso, muita alegria estar com você conosco novamente, Tiago. Grazie, arrivederci. E por fim, nosso Munha, que ficou tanto tempo aqui conosco, a gente avançou a beça a nossa gravação. Brigadão, muita alegria mesmo de estar com você, Munha. Eu que agradeço, cara. Sempre quis bater um papo contigo aí, com o digníssimo, poderoso chofer aí, e muito obrigado. E com vocês, Satanic Sambatril com altos traumas. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá! It's